Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Respondo pelo nome de Salina Chambi, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, cursante de Contabilidade e Auditoria, sob a orientação do Dr. Abílio Muxanga. Bom, hoje eu vou apresentar a norma contabilística de relato financeiro número 26, denominada Contabilização dos subsídios do governo e divulgações de apoio do governo. Esta norma ela é importante porque estabelece como as empresas devem reconhecer, contabilizar e divulgar os benefícios recebidos do Estado, garantindo assim transparência e fiabilidade nas demonstrações financeiras. O objetivo desta apresentação é compreender o conceito do subsídio de governo, conhecer os critérios de reconhecimento, analisar a contabilização dos subsídios, estudar casos práticos e entender as divulgações exigidas pela norma. Durante a apresentação, iremos abordar os seguintes tópicos: introdução, objetivo, âmbito, reconhecimento, subsídios de governo, subsídios relativos a rendimentos, reembolso de subsídios, apoios do governo, divulgação, exercícios práticos, divulgações e, por fim, a conclusão. A norma de contabilidade de relato financeiro número 26 foi criada de modo a uniformizar o tratamento contabilístico dos subsídios recebidos pelas entidades. Muitas empresas, elas recebem incentivos governamentais para investir, criar empregos ou mesmo para desenvolver determinadas atividades econômicas. Sem regras claras, cada empresa poderia registrar esses apoios de uma forma diferente. Por isso, a norma 26, ela define critérios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação. Por exemplo, imaginemos que o governo ofereça uma máquina industrial a uma empresa. Nós devemos nos perguntar quando reconhecer, em que valor ou onde apresentar. Então, a norma de contabilidade de relato financeiro número 26, ela responde a essas questões. Bom, o objetivo da norma de contabilidade de relato financeiro número 26 é definir o tratamento contabilístico dos subsídios do governo. Além disso, ela estabelece quais informações devem ser divulgadas nas demonstrações financeiras. E ela é muito importante porque ela permite a comparabilidade entre empresas, transparência e a credibilidade das demonstrações financeiras. Por exemplo, se duas empresas elas recebem o mesmo subsídio, ambas devem seguir as mesmas regras contabilísticas para registrar e reconhecer o mesmo. No que se refere ao âmbito, esta norma ela aplica-se à contabilização dos subsídios do governo. Isto inclui subsídios monetários, subsídios não monetários, subsídios de investimento, apoios governamentais relacionados com ativos. E de salientar que nem todos os benefícios concedidos pelo Estado entram diretamente nesta norma. Alguns incentivos fiscais, eles possuem um tratamento específico. Subsídio do governo. Bom, um subsídio de governo, ele só pode ser reconhecido quando existir segurança razoável de que a empresa
ela cumprirá as condições exigidas, o subsídio ele será efetivamente recebido. Por exemplo, uma empresa ela recebe promessa de receber 500 mil do Estado, né, para poder contratar trabalhadores. Este valor que a empresa tem como promessa só pode ser reconhecido quando houver segurança razoável do cumprimento das condições. Não sei se foi clara. Reconhecimento dos subsídios. O reconhecimento ele deve ocorrer apenas quando houver evidências suficientes de que as condições serão cumpridas. O governo ele efetuará o pagamento. Por exemplo, a empresa ela constrói uma fábrica financiada pelo governo. Se o contrato estiver aprovado e as condições forem cumpridas, o subsídio ele pode ser reconhecido. Vamos agora falar dos subsídios não monetários, subsídios do governo não monetários. Bom, nem todos os subsídios que as empresas recebem são em dinheiro. O governo ele pode conceder terrenos, edifícios, equipamentos, e esses eles são registrados normalmente pelo seu justo valor ou mesmo pelo valor nominal. Receber um terreno gratuito representa para a empresa um ativo. Este é um exemplo. Vamos ao caso prático número 1. Bom, o governo oferece à empresa Delta um terreno avaliado em 1 milhão para a construção de uma fábrica. Aqui aqui o governo ele oferece à empresa Delta um terreno avaliado em 1 milhão. Aqui na resolução vamos começar dizendo que trata-se de um subsídio não monetário. O terreno ele é registrado pelo seu justo valor e no lançamento nós teremos a débito o terreno, nesse caso o ativo tangível, no valor de 1 milhão de meticais. E teremos a crédito subsídios do governo no mesmo valor. A empresa ela ficou mais rica porque ela recebeu um ativo sem efetuar nenhum pagamento. Subsídios relativos às atividades. Bom, são subsídios destinados à aquisição ou à construção de ativos. Por exemplo, fábricas, máquinas, equipamentos e edifícios, né? Por aí vai. A característica principal é que o benefício ele é reconhecido ao longo da vida útil do ativo. Isto por quê? Porque o ativo ele gera benefício durante vários anos. Por exemplo, uma máquina que custe 2 milhões e tem uma vida útil de 10 anos, o subsídio acompanha essa vida útil. Apresentação dos subsídios relativos a ativos. Bom, temos aqui métodos permitidos. Temos o método 1, que é o método de rendimento diferido. Método 2, dedução do valor do ativo. Os dois métodos, eles são aceitos pela norma de contabilidade de relato financeiro número 26. A vantagem é que permite relacionar
o benefício do subsídio com o consumo do ativo. Subsídios relativos a rendimentos. Subsídios relativos a rendimentos. Bom, são subsídios destinados a compensar gastos. Por exemplo, formação profissional, criação de empregos, programas sociais, e elas podem aparecer como rendimento ou mesmo como redução do gasto. Por exemplo, subsídio para salários. Temos aqui o caso prático número 3. Uma empresa recebeu um subsídio de 90.000 meticais como contrapartida da criação de 40 novos postos de trabalho e a sua manutenção por 3 anos. Como deve ser contabilizado esse subsídio? Bom, a empresa ela recebe 90.000 meticais para poder criar e manter 40 postos de trabalho durante 3 meses. O subsídio ele não deve ser reconhecido todo de uma só vez. Inicialmente, é registrado como rendimento diferido. Temos aqui lançamento, vamos ter depósitos à ordem, a débito no valor de 90.000 meticais e a crédito, rendimentos diferidos no valor de 90.000 meticais. Posteriormente, o rendimento será reconhecido gradualmente durante os 3 anos. Reembolso de subsídios do governo. Em determinadas situações, a empresa ela pode perder o direito ao subsídio. Isto acontece quando o quê? Quando deve devolver o valor ou quando deve corrigir os registros contabilísticos. Por exemplo, a empresa ela não cumpre as condições acordadas. É tratado como uma revisão estimativa contabilística. Vamos ao caso prático número 4. Devemos reconhecer uma possível devolução. Ok. Deve-se reconhecer a eventual devolução de subsídios recebidos. A resposta é sim. Sempre que existir a possibilidade de reembolso de totalidade ou de uma parte do subsídio recebido, deve estimar-se respectivo montante e reconhecer os efeitos desta eventual devolução nas contas, incluindo os montantes reconhecidos em períodos anteriores dos resultados. Ok. De uma forma resumida, estamos a tentar dizer que quando houver a probabilidade de reembolso, a empresa deve estimar o valor a reconhecer aos efeitos contabilísticos. Isto é importante porque evita que as demonstrações financeiras apresentem uma informação enganosa. Apoios do governo. Bom, nós temos como exemplos de apoios do governo empréstimos sem juro, assistência técnica gratuita e infraestruturas públicas. Nem todos os apoios são contabilizados como subsídios. Alguns não possuem valor mensurável com fiabilidade. Vamos ao caso prático número 5. A empresa Alfa Limitada recebeu do governo um subsídio de 600.000 meticais
para a aquisição de uma máquina industrial no valor de 2.400.000. A máquina possui uma vida útil estimada de 8 anos. Pede-se para identificar o tipo de subsídio, indicar como deve ser reconhecido inicialmente e, por fim, calcular o valor do subsídio a reconhecer anualmente como um rendimento. Para a resolução deste exercício, passo 1 é a identificação do tipo de subsídio. Bom, a primeira coisa que devemos fazer é identificar a natureza do subsídio. Neste caso, o valor concedido para a aquisição de uma máquina industrial, como o subsídio ele está relacionado com a compra de um ativo fixo, tangível, estamos perante um subsídio relativo a ativos. A pergunta que podiam me colocar é: por que não consideramos este subsídio como um subsídio relativo a rendimento? Nós não vamos considerar esse subsídio como um subsídio relativo a rendimento, porque o objetivo do subsídio não é compensar as despesas operacionais, não é compensar as despesas do dia a dia, mas sim financiar um investimento em ativo. Depois, temos o segundo passo, que é o reconhecimento inicial. Após identificarmos o tipo de subsídio, devemos efetuar o registro contabilístico. A empresa ela adquiriu uma máquina no valor de 2.400.000 meticais. Parte desse valor foi financiado pelo governo através de um subsídio de 600.000 meticais. Teremos aqui lançamento a débito, equipamento industrial no valor de 2.400.000. A crédito teremos banco no valor de 1.800.000 e rendimentos diferidos, nesse caso subsídio de governo, no valor de 600.000 meticais. Passo 3. Fazer o reconhecimento ao longo da vida útil. A norma de contabilidade de relato financeiro 26 determina que os subsídios relativos a ativos devem ser reconhecidos ao longo da vida útil desse ativo. Neste caso, temos o subsídio no valor de 600.000 e a vida útil no valor de 8 anos. Este ativo tangível ele tem uma vida útil de 8 anos. Para efeitos do cálculo, vamos fazer aqui 600.000 dividido por 8, que será igual a 75.000 meticais. Assim, todos os anos a empresa reconhecerá 75.000 meticais como o seu rendimento. Bom, este procedimento ele garante que o benefício do subsídio acompanha a utilização da máquina. Desta forma, existe correspondência entre o gasto da depreciação e o benefício recebido do governo. Dizer que os subsídios relativos a ativos eles não devem ser reconhecidos de uma forma integral, ou seja, integralmente no momento do recebimento, mas distribuídos ao longo da vida útil deste mesmo ativo. Vamos ao exercício prático número 6.
Bom, vamos ao exercício prático número 6. O exercício número 6, subsídio para a formação profissional. A empresa Beta Limitada recebe um subsídio governamental de 120 mil meticais para financiar um programa de formação dos seus trabalhadores durante o ano de 2026. Durante o ano, a empresa gastou 100 mil meticais em formação. Pede-se para classificar o subsídio, indicar o tratamento contabilístico e determinar o valor reconhecido nos resultados. Agora nós vamos analisar um subsídio relativo ao rendimento, onde a empresa Beta ela recebeu 120 mil meticais, conforme diz o nosso exercício, para financiar a formação dos seus trabalhadores. Vamos começar pela classificação. Como o subsídio pretende compensar gastos operacionais, estamos perante um subsídio relativo a rendimento. Temos aqui no recebimento do subsídio. No momento do recebimento, a empresa ainda não realizou a formação. O lançamento ele vai ficar assim. Temos a débito, banco, 120 mil meticais, a crédito, rendimentos diferidos, 120 mil meticais. Reconhecimento nos resultados. A empresa ela realizou gastos de formação no valor de 100 mil meticais. Temos aqui lançamento a débito, rendimentos diferidos, 100 mil meticais, a crédito, rendimento de subsídios, 100 mil meticais. Dizer que os subsídios relativos a rendimentos acompanham os gastos que procuram compensar. Vamos ao exercício prático número 7, reembolso parcial de subsídio. Bom, a empresa Gama Limitada recebeu um subsídio de 300 mil meticais para a criação de empregos. Após uma fiscalização, verificou-se que a empresa não cumpriu integralmente as condições impostas, sendo obrigada a devolver 90 mil meticais. Pede-se como deve ser tratado o reembolso. Efetuar o lançamento contabilístico. Neste exercício, nós vamos analisar uma situação em que a empresa ela não cumpriu integralmente as condições impostas pelo governo. A empresa ela recebeu um subsídio de 300 mil meticais, mas ela terá de devolver 90 mil meticais. Como é que deve ser tratado isso? Segundo a norma de contabilidade de relato financeiro número 26, o reembolso deve ser tratado como uma revisão da estimativa contabilística. Então, teremos aqui o nosso lançamento contabilístico, a débito, subsídios do governo, no valor de 90 mil meticais, a crédito, banco, no valor de 90 mil meticais. Quando as condições elas não são cumpridas, o benefício deve ser reduzido ou devolvido. Vamos ao exercício prático número 8. A empresa Sigma Limitada recebeu do governo um subsídio de 1.500.000 meticais para apoiar a construção de um armazém industrial cujo custo total foi de 6 milhões de meticais. O armazém tem uma vida útil de 20 anos. Pede-se
para identificar o tipo de subsídio, efetuar o reconhecimento inicial e calcular o valor anual a reconhecer como rendimento. Vamos lá. Agora nós veremos um exemplo de subsídio relacionado com investimentos a longo prazo, que é este que eu acabo aqui de ler. A empresa Sigma, ela recebeu 1 milhão de meticais para construir um armazém avaliado em 6 milhões de meticais. Como o subsídio financia um ativo fixo, trata-se aqui de um subsídio relativo a ativos. Teremos aqui um registro inicial, edifícios de construções, no valor de 6 milhões de meticais. Teremos aqui, este valor será a débito. Teremos a crédito, banco, no valor de 4 milhões e 500 mil meticais. Teremos rendimentos diferidos, no valor de 1 milhão e 500 mil meticais. Reconhecimento anual. Reconhecimento anual. A vida útil estimada é de 20 anos. Então, nós faremos a divisão. Teremos aqui 1 milhão e 500 mil dividido por 20 anos, que será igual a 75 mil meticais. Então, todos os anos, nós iremos reconhecer 75 mil meticais como um rendimento. Bom, o benefício ele será reconhecido gradualmente durante toda a vida útil do armazém. Sim, durante toda a vida útil do armazém. Vamos ao exercício prático número 9. Trata-se aqui do subsídio para investigação e desenvolvimento. A empresa Tecnomos Limitada recebeu um subsídio governamental de 250 mil meticais, destinado a financiar um projeto de investigação tecnológica. Durante um ano, foram gastos 180 mil meticais no projeto. Pede-se para classificar o subsídio, efetuar os lançamentos contabilísticos e determinar o saldo remanescente. Bom, este caso, ele demonstra um subsídio destinado a uma investigação tecnológica. A nossa situação aqui é que a empresa ela recebeu 250 mil meticais, conforme diz o nosso exercício, e gastou 180 mil meticais durante o período. Quanto à classificação, nós estamos perante um subsídio relativo a rendimento. Isto por quê? Porque ela financia as atividades operacionais do dia a dia. Temos aqui recebimento, teremos aqui a débito no banco, valor de 250 mil meticais, e rendimentos diferidos no valor de 250 mil meticais, que é o mesmo valor. E temos aqui no reconhecimento a débito, rendimentos diferidos, a crédito, rendimentos de subsídio no valor de 180 mil meticais. Falta-nos o saldo remanescente. O saldo não utilizado permanece diferido para períodos futuros. Ou seja, o nosso remanescente, o nosso saldo será de 70 mil meticais, que para poder calcular, fizemos a diferença entre o recebimento e o reconhecimento. Tivemos esse valor de 70 mil meticais.
Vamos ao exercício prático número 10, que trata do subsídio não monetário, nesse caso, equipamentos. O governo ofereceu à empresa Delta Limitada um equipamento industrial avaliado em 800 mil meticais para apoiar a produção agrícola. Pede-se para classificar o subsídio, efetuar o reconhecimento contabilístico, explicar o impacto nas demonstrações financeiras. Bom, aqui, como havia dito antigamente, nem todos os subsídios são recebidos em dinheiro. Temos aqui a situação em que o governo entregou de uma forma gratuita um equipamento avaliado em 800 mil meticais. Quanto à classificação, trata-se de um subsídio não monetário. E temos aqui a débito equipamento industrial no valor de 800 mil meticais, a crédito subsídio do governo no mesmo valor. A empresa ela recebeu um ativo sem efetuar qualquer pagamento. Logo, trata-se aí de um subsídio não monetário, por ser um ativo. Então, o ativo ele aumenta e melhora a capacidade produtiva da empresa, sem a empresa tenha gasto nenhum centavo. Vamos ao exercício prático número 11. A empresa Zeta Limitada recebeu um subsídio governamental de 400 mil meticais para contratar 30 trabalhadores. Após uma auditoria, verificou-se que apenas 10 trabalhadores foram contratados, obrigando a empresa a devolver a totalidade do subsídio. Acho que eu também faria o mesmo. Estão a ver, num caso em que eles tinham que contratar 30 trabalhadores e dos 30 eles não contrataram nem 50% do que foi pedido. Não, é inaceitável. Pede-se aqui, pergunta-se aqui como deve ser tratado contabilisticamente. E pede-nos também para efetuar o lançamento de reembolso. Bom, nós temos aqui a situação da Zeta, que ela recebeu 400 mil para poder contratar 30 trabalhadores. No entanto, ela não cumpriu com as suas obrigações. Como consequência do não cumprimento das suas obrigações, o governo exigiu a devolução integral do valor recebido. Eu também faria o mesmo. Bom, a norma de contabilidade de relato financeiro, número 26, determina que o reembolso seja tratado como uma revisão da estimativa contabilística. Teremos aqui o nosso lançamento, subsídio do governo, no valor de 400 mil meticais, a débito, e a crédito, bancos, no valor de 400 mil meticais. A empresa ela perde totalmente o benefício recebido e deve corrigir os seus registros contabilísticos. Bom, vamos aqui a outro caso prático da empresa Ômega Limitada. Bom, a empresa Ômega Limitada recebeu do governo assistente técnica gratuita para implementar um novo sistema de gestão. A questão é, este apoio ele deve ser reconhecido como um subsídio? A resposta é não. Não necessariamente. Por quê? Porque a norma de contabilidade de relato financeiro número 26, elas podem não ter um valor mensurável de forma fiável.
e por isso não são reconhecidas contabilisticamente como um subsídio. Mas eu quero dar uma explicação mais profunda sobre isso. Dê-me um segundo. Ok, vamos lá. Aqui, a resposta, quando eu digo não necessariamente, é no sentido de nem sempre o subsídio ele é reconhecido de uma forma contabilística. Isto por quê? Porque há dificuldade em medir o valor fiável. Há dificuldades em medir este valor de uma forma fiável, posso assim dizer. Uma nota muito importante. Nem todo o apoio governamental gera lançamento contabilístico. A empresa ela deve divulgar política contabilística adotada, natureza dos subsídios, montantes reconhecidos, condições exigentes, contingência e importância. Isto permite aos utilizadores compreenderem o impacto dos apoios governamentais. Bom, dizer que depois da resolução destes exercícios, podemos concluir que a norma de contabilidade de relato financeiro número 26 distingue claramente terminada a minha apresentação, tendo em conta os exercícios resolvidos, pode concluir que a norma de contabilidade de relato financeiro número 26 distingue claramente os subsídios relativos ao rendimento, os subsídios de ativos. Verifiquei também que os subsídios eles devem ser reconhecidos apenas quando existe segurança razoável. Os subsídios relativos a ativos são reconhecidos ao longo da vida útil. E os subsídios relativos a rendimentos acompanham um gasto que procuram compensar. E os subsídios, eles podem ser reembolsados quando as condições não são cumpridas. Nem todos os apoios governamentais, eles podem ou eles são reconhecidos contabilisticamente. Dessa forma, a norma de contabilidade de relato financeiro número 26 contribui para a informação financeira mais transparente, fiável e útil para a tomada de decisões. Muito obrigada pela atenção dispensada. Estou disponível para responder a qualquer tipo de questão.